Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça, a presença e a luz do nosso Senhor Jesus envolvam sua vida neste instante como um escudo de proteção e esperança. Hoje não é apenas mais um amanhecer comum. Se você está aqui lendo esta mensagem, é porque o Senhor preparou este encontro. Nada acontece por acaso no reino de Deus. Este é um tempo divino, uma oportunidade sagrada para alinhar o coração com o céu antes mesmo que os desafios do dia tentem nos roubar a paz. Se é a sua primeira vez orando conosco, seja muito bem-vindo. Receba este espaço como um abraço espiritual, um lar de descanso para a sua alma. E se você já caminha conosco há muitos dias, saiba que a cada manhã Deus renova a unção e prepara algo novo. O Senhor está nos reunindo como uma família da fé, espalhada em diferentes lugares, mas unida em um só propósito: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Este momento não é apenas leitura ou ritual. É um altar erguido no seu coração. É o céu se encontrando com a terra na sala da sua casa, no seu trabalho, no ônibus, ou em qualquer lugar onde você decidiu abrir espaço para o Espírito Santo. Aqui, você pode trazer suas preocupações, suas lágrimas, seus sonhos e sua gratidão. Antes das mensagens do celular, antes da correria, antes de qualquer ruído do mundo, nós entregamos ao Senhor os primeiros minutos do nosso dia. Não damos as sobras, mas o melhor, o início, o fôlego, o pensamento inicial. Porque quem começa o dia com Deus não caminha sozinho. Se você crê que esta manhã já está coberta pela presença do Senhor, escreva nos comentários. Glória a Deus pela vida nova em Cristo. Quantas vezes acordamos e já mergulhamos direto nas exigências do dia? O despertador toca, a mente já corre para as tarefas, para os problemas, para as preocupações. Mas o Senhor nos convida a inverter a ordem. Antes de alimentar o corpo com o pão da mesa, precisamos alimentar a alma com o pão da vida. Não basta começar com pressa, precisamos começar com presença. Assim como o corpo se enfraquece sem alimento, a alma se torna vulnerável quando não recebe o sustento da palavra da oração e da comunhão com o Espírito. Muitos vivem cansados porque tentam caminhar apenas com forças humanas. Mas o segredo de um dia abençoado não está em agendas organizadas, mas em corações alinhados com o céu. Quando damos ao Senhor os primeiros minutos, abrimos espaço para que Ele governe as horas seguintes. Quando o buscamos em primeiro lugar, tudo o mais é colocado no seu devido lugar. A palavra nos lembra em Salmos 5:3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Que revelação poderosa! Deus ouve não apenas a voz, mas a intenção do nosso coração. Imagine começar o dia não com ansiedade, mas com expectativa santa. Expectativa de ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio. Expectativa de perceber os sinais da sua presença ao longo das horas. Expectativa de viver não apenas um dia qualquer, mas um dia marcado pela graça. Se essa palavra toca o seu coração, declare nos comentários: eu espero no Senhor e confio na sua direção. Respire fundo por um instante, silencie a mente. Permita que o seu coração se incline diante do Pai. Oração não é apenas um momento de pausa, mas uma mudança de posição espiritual. Quando paramos para ouvir a voz de Deus, não estamos simplesmente parando o relógio do mundo, estamos nos alinhando com o ritmo do céu. Quantas vezes tratamos a oração como um ritual vazio, quando na verdade ela é o lugar onde a eternidade toca o tempo? Não se trata de obrigação, mas de relacionamento. Deus não deseja palavras decoradas, Ele deseja sinceridade. Ele não busca perfeição, mas rendição. O salmista nos convida a entrar pelos portões do Senhor com ações de graças.
Salmo 104. A gratidão não é apenas um detalhe educado, mas o caminho de entrada na presença de Deus. Muitos esperam sentir bênçãos para agradecer, mas a palavra revela que o contrário é verdadeiro. Quando agradecemos antes, o coração se abre para experimentar a presença dele de maneira mais profunda. Gratidão não nega a dor, mas proclama a bondade de Deus em meio a ela. Quando dizemos obrigado, Senhor, mesmo sem ver a solução, estamos declarando que Ele é maior que os problemas. É nesse momento que os céus se abrem e a paz invade o coração. Hoje, escolha agradecer antes de receber, louvar antes de conquistar e confiar antes de ver. Porque a gratidão é a chave que destranca portas espirituais e nos conduz à sala do Rei. Escreva agora nos comentários: obrigado, Senhor, porque Tu és bom em todo tempo. A palavra também nos leva a refletir sobre Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Veja como o versículo é profundo. Não é apenas sobre sentir esperança, mas sobre ser cheio dela. Esperança verdadeira não depende de boas notícias, de circunstâncias favoráveis ou de resultados imediatos. Essa esperança é fruto do Espírito, derramada em nossos corações quando escolhemos confiar. Muitas vezes, tentamos fabricar alegria com distrações, preencher o vazio com conquistas ou buscar paz em soluções rápidas. Mas a alegria, a paz e a esperança que permanecem não vêm de fora, mas de dentro. Nascem quando o Espírito Santo ocupa o lugar central em nós. Se você tem sentido um vazio, uma falta de ânimo ou uma tristeza constante, lembre-se, a esperança não é algo que se força, é algo que se recebe. Quanto mais confiamos, mais espaço abrimos para que o Espírito nos encha. É como um copo vazio diante de uma fonte. Não adianta tentar criar água dentro do copo. É preciso aproximá-lo da fonte e permitir que seja preenchido. Assim também é com a nossa vida. Quanto mais nos entregamos a Deus, mais Ele derrama paz, alegria e esperança até transbordar. Declare nos comentários com fé: minha esperança está no Senhor e Ele me enche de alegria e paz. Em Isaías 40:10, o Senhor nos diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que promessa poderosa! Quantas vezes o medo tenta sussurrar em nossos ouvidos palavras de fracasso, de insegurança, de desânimo. Ele pinta cenários de derrota, cria histórias na nossa mente que nem chegaram a acontecer, e assim rouba a nossa paz. Mas o Senhor nos lembra: a resposta para o medo não é coragem humana, é a presença de Deus. O medo pode até estremecer nossas pernas, mas não pode abalar aquele que nos segura pela mão. Deus não apenas nos manda ser fortes, Ele se compromete a nos fortalecer. Ele não apenas nos diz para continuar, Ele promete ajudar. Ele não apenas aponta o caminho, mas nos sustenta com a sua mão poderosa. Quando o medo se levantar contra você, declare essa verdade: eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. A fé não ignora as dificuldades, mas lembra quem está no controle. E quando temos a consciência de que Deus caminha ao nosso lado, o medo perde a força, a angústia perde o domínio e a paz se estabelece no coração. Hoje, não deixe que o medo dite suas decisões. Lembre-se, aquele que caminha com o Deus vivo jamais ficará desamparado. Escreva com fé nos comentários: eu não temo, porque o Senhor está comigo. Graça do Senhor é um dos maiores presentes que recebemos. Em Efésios 1:6, a palavra declara: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu
gratuitamente no amado. Muitas pessoas vivem carregando um peso enorme, como se precisassem provar para Deus que são dignas do seu amor. Tentam alcançar perfeição, se esforçam para nunca falhar, como se a aprovação divina dependesse de desempenho humano. Mas este versículo quebra essa mentira. A graça não é comprada, não é conquistada, não é resultado de esforço. Ela é dada gratuitamente. A graça não espera você estar perfeito. Ela encontra você exatamente onde está. Não se trata do quanto você faz, mas do quanto Cristo já fez por você na cruz. Quando olhamos para Jesus, vemos um amor que não cobra, mas que oferece. Um amor que não condena, mas que transforma. É por isso que podemos andar de cabeça erguida, não porque merecemos, mas porque fomos aceitos e amados no Filho. Isso significa que, mesmo nas falhas, você continua debaixo do favor de Deus. Ele não retira a graça quando erramos. Ao contrário, é nesses momentos que ela se manifesta ainda mais poderosa. Hoje, descanse nessa verdade. Você é alvo da graça abundante e imerecida do Pai. Você não precisa correr atrás do que já foi derramado sobre você. Proclame nos comentários: sou marcado pela graça de Deus e vivo debaixo do seu favor. Em 2 Coríntios 5:20 está escrito: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Isso significa que a sua vida não é apenas sobre sobreviver ao dia ou cumprir uma rotina. Você carrega um propósito eterno. Você é embaixador do reino de Deus aqui na Terra. Assim como um embaixador representa o seu país em terra estrangeira, nós representamos Cristo em um mundo que muitas vezes não o reconhece. Ser embaixador não significa perfeição, mas sim representação. Cada palavra que você diz, cada atitude que você toma, cada gesto de bondade, pode se tornar um reflexo de Jesus na vida de alguém. Às vezes, pensamos que, para pregar, precisamos de um púlpito, mas, na verdade, a sua vida já é uma pregação silenciosa. Seu comportamento, sua compaixão, sua paciência e até a sua reação diante das lutas falam mais alto que 1000 sermões. E mesmo quando você se sente fraco, cansado ou imperfeito, o Senhor não retira esse título de você. Você continua sendo embaixador de Cristo porque essa é a identidade que Ele mesmo lhe deu. Onde você pisa, você carrega luz. Onde você fala, você leva esperança. Onde você age, o reino de Deus se manifesta. Hoje, lembre-se, você não está apenas passando por este mundo. Você foi enviado a Ele como representante do Rei dos Reis. Escreva nos comentários: sou embaixador de Cristo e carrego a luz do reino por onde passo. Quando nos colocamos em oração, não falamos a um Deus distante, mas a um Pai que inclina os ouvidos para ouvir cada palavra nossa. Ele não se cansa da nossa voz, não se irrita com nossas repetições, nem nos ignora quando pedimos ajuda. Pelo contrário, Ele se alegra quando corremos para a sua presença como filhos que confiam no amor do Pai. Quantas vezes tentamos carregar o dia com as forças de ontem? Mas o Senhor nos lembra que as suas misericórdias são novas a cada manhã. Não podemos viver de restos espirituais. Precisamos receber diariamente o pão fresco do céu. É por isso que, cada vez que nos rendemos diante dele, somos renovados e fortalecidos para enfrentar tudo o que vier. E nesse lugar de rendição, descobrimos que não precisamos apenas funcionar, mas podemos florescer. Não somos chamados a sobreviver, mas a viver em plenitude. Quando entendemos isso, deixamos de mendigar por paz e passamos a recebê-la como um presente. Deixamos de correr atrás da aprovação das pessoas e descansamos na aprovação do nosso Pai. Hoje, faça esta entrega real. Coloque diante do Senhor os seus planos,
as suas preocupações e até aquilo que você não consegue explicar. Diga: Pai, eu não quero viver apenas por esforço, mas pela tua presença. Se você recebe essa palavra, declare nos comentários: Senhor, eu dependo de ti em cada detalhe do meu dia. A vida cotidiana muitas vezes nos apresenta escolhas e responsabilidades que podem nos desviar do propósito de Deus. Mas Ele nos chama a discernir o que edifica e o que apenas preenche o tempo. Quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, nossas decisões passam a refletir o reino de Deus. Cada sim e cada não tornam-se oportunidades de viver com propósito, não apenas para sobreviver ou agradar aos outros, mas para honrar aquele que nos enviou. Nas relações, no trabalho, nos compromissos diários, podemos ser canais de cura, de esperança e de luz. Deus nos chama a amar como fomos amados, a perdoar sem guardar ressentimentos, a servir com generosidade, mesmo quando ninguém vê. Cada ato de bondade é um eco da eternidade. Cada palavra de incentivo carrega um pouco do céu para esta terra. Não se esqueça, você não é um mero espectador. Você é um agente divino, enviado para impactar vidas, mesmo nas pequenas coisas. A graça que você recebeu não é para ser guardada, mas para fluir através de você. Seus esforços, quando alinhados com o Espírito, carregam peso eterno. Hoje, olhe para o seu dia e veja cada tarefa, cada encontro e cada momento como uma oportunidade de refletir Cristo. Lembre-se, o mundo pode estar cheio de ruído, mas você tem o poder de transmitir paz e esperança. Escreva nos comentários: hoje eu serei luz onde eu estiver e canal da graça de Deus. Ao encerrar este momento de oração e meditação, lembre-se, você não apenas começou o dia com Deus, você foi alinhado, fortalecido e enviado. Cada palavra que leu, cada promessa que refletiu, cada entrega feita em silêncio, foi como plantar sementes espirituais em seu coração. Agora, é hora de viver o dia com consciência de que Ele vai à frente, atrás e ao seu lado. Não se trata de dias perfeitos, mas de dias marcados pela presença de Deus. Não é sobre não enfrentar dificuldades, mas sobre enfrentar cada momento com coragem, sabendo que o Espírito Santo é o seu conselheiro e guia. Não é sobre acumular méritos, mas sobre reconhecer que você pertence a Ele, foi escolhido, amado e capacitado para brilhar. Que cada passo seu hoje reflita a glória de Deus. Que cada palavra seja semente de esperança. Que cada gesto revele o amor que você recebeu gratuitamente. Que a paz, a proteção e a sabedoria do Senhor cubram sua mente, seu corpo, sua casa e sua família. E que ao final do dia você possa olhar para trás e dizer: o Senhor esteve comigo, Ele conduziu meus passos, guiou minhas decisões e renovou minha fé. Hoje você não caminha sozinho, você caminha com favor, com propósito e com a presença de Deus sobre cada detalhe. Levante-se não apenas para existir, mas para impactar, para ser luz, para manifestar o reino do céu na terra. Que a sua vida seja um testemunho vivo de que a graça, o amor e o poder do Pai transformam corações e ambientes. Escreva nos comentários: este dia é do Senhor, e eu andarei sob sua graça e proteção.